A família Silveira, em busca de um recomeço, decide se mudar para uma antiga casa abandonada no interior de Minas Gerais. Eles querem fugir do passado conturbado, principalmente Renata, a mãe da família, que ainda sofre com a recente perda de um bebê. João, seu marido, acredita que o novo lar trará paz, mas logo eles perceberão que estão entrando em um lugar onde a morte e o desespero nunca realmente partiram. A casa fica isolada no alto de uma colina coberta de neblina, e os moradores locais a chamam de a Casa da Várzea. Segundo as lendas, várias famílias já viveram ali, mas sempre acabavam abandonando o local após eventos estranhos e tragédias inexplicáveis. A casa é grande e antiga, com paredes descascadas, portas rangendo e um sótão onde ninguém ousa entrar. No primeiro dia, a filha mais nova dos Silveira, Clara, de 12 anos, faz amizade com uma menina misteriosa que aparece nos arredores da casa. Ela se chama Mariana e parece conhecer todos os cantos da propriedade. Ela adverte Clara para nunca entrar no porão, pois aqueles que descem para lá não saem como entraram. Curiosa, Clara resolve investigar e descobre objetos estranhos, como velhas bonecas, retratos de antigos moradores e um grande baú trancado. Renata, enquanto organiza a cozinha, começa a ter visões fugazes de um homem vestido com roupas antigas, que a observa do canto da sala. Ela tenta falar com João sobre isso, mas ele acredita que são apenas reflexos do luto que ela ainda carrega. No entanto, com o passar dos dias, as visões se intensificam e o homem parece cada vez mais próximo, sussurrando coisas que ela não consegue entender. João decide investigar a história da casa e descobre relatos sombrios. Ele fica sabendo que, nos anos 1950, um antigo morador, Dr. Anselmo, um médico sem licença, fazia procedimentos clandestinos no porão, onde várias de suas pacientes desapareceram. Moradores locais contam que Anselmo enlouqueceu depois que o filho recém-nascido foi raptado e, desde então, a casa passou a ser conhecida como amaldiçoada. Enquanto isso, Clara começa a perceber que Mariana nunca aparece na presença de seus pais. Certo dia, ao segui-la até o sótão, ela descobre que Mariana não é uma criança comum, mas um espírito aprisionado na casa, uma das vítimas do Dr. Anselmo. Ela pede que Clara ajude a encontrar a paz, mas a garota não sabe como. As tensões na família aumentam quando Renata começa a ter pesadelos recorrentes com um homem de máscara que invade seu quarto à noite. Ela acorda com hematomas no corpo e sente que está sendo observada o tempo todo. Em uma noite particularmente intensa, ela vê o homem de máscara no quarto de Clara e tenta confrontá-lo, mas ele desaparece, deixando um rastro de sangue pelo corredor. Renata fica apavorada, mas decide não contar nada a Clara para não assustá-la. João, decidido a acabar com o terror que consome a esposa e a filha, busca a ajuda de uma médium local, Dona Gertrudes, que revela que a casa é habitada por espíritos que nunca receberam um enterro digno e que as almas atormentadas estão presas ali, em busca de redenção ou vingança. Ela diz que a única maneira de interromper o ciclo é confrontando o passado da casa. Em uma noite de tempestade, Renata, João e Clara vão até o porão, onde Gertrudes disse que os objetos dos antigos moradores estão guardados. Eles encontram o baú que Clara viu antes, ao abri-lo, revelam ossos, roupas e cartas de despedida das vítimas do Dr. Anselmo. As luzes da casa começam a piscar, e os espíritos das vítimas do médico surgem ao redor deles, clamando por justiça. O espírito de Dr. Anselmo aparece e tenta atacar Clara, mas Renata, tomada pela força maternal, confronta-o, dizendo que ele nunca mais fará mal a ninguém. Um relâmpago ilumina o porão, e uma ventania misteriosa toma conta do lugar. Aos poucos, os espíritos desaparecem, incluindo Mariana, que sorri para Clara antes de partir. Com a ajuda de Gertrudes, a família realiza um ritual de despedida para os espíritos, enterrando os restos encontrados e rezando por sua paz. Logo depois, a casa finalmente parece em paz, mas a família decide se mudar para recomeçar de verdade em outro lugar, longe das sombras do passado. Enquanto arrumam as malas, Clara encontra uma foto de Mariana no bolso de seu casaco, como se ela quisesse agradecer. Ela guarda a foto como uma lembrança da amizade que floresceu em meio ao horror. Meses depois de se mudarem da Casa da Várzea, a família Silveira tenta retomar a normalidade em uma casa nova e mais moderna,
longe da colina isolada. Renata e João se dedicam a novos projetos, e Clara faz amigos na nova escola, mas um estranho sentimento permanece entre eles, como se uma sombra ainda pairasse sobre suas vidas. Renata começa a sonhar com a casa abandonada na colina. Nos sonhos, ela vê Mariana, a menina com quem Clara havia feito amizade, em pé diante da casa, acenando para ela. No entanto, há algo estranho no rosto de Mariana, como se estivesse implorando por ajuda, mas sem poder falar. No início, Renata ignora os sonhos, acreditando que são apenas resquícios dos horrores que viveram. Mas, quando os sonhos começam a se repetir, Clara confessa que também tem sonhado com a casa e com Mariana. Elas percebem que algo as está chamando de volta. A inquietação de Renata cresce. Ela busca informações sobre a casa da colina com os moradores locais e descobre que, depois de sua partida, uma série de eventos estranhos começou a acontecer novamente, animais sumindo, sombras que pareciam andar pelo jardim da propriedade e pessoas jurando ouvir vozes vindas de dentro da casa. Uma sensação de urgência toma conta de Renata e, mesmo com receio, ela sente que deve voltar para descobrir o que deixou para trás. Renata convence João e Clara a irem com ela para a antiga casa apenas uma última vez. Eles chegam ao local numa manhã fria, e a casa parece mais deteriorada do que antes, quase como se estivesse apodrecendo. Os ventos sopram entre as árvores, e o ar é denso, como se o próprio ambiente estivesse vivo. Mesmo hesitante, a família adentra a casa mais uma vez, determinada a confrontar o passado. Ao descerem ao porão, eles encontram vestígios de outros objetos que não tinham visto antes, como velhos registros médicos, prontuários e anotações do Dr. Anselmo. Renata descobre, entre as anotações, cartas endereçadas a uma mulher chamada Isabela, que parecia ser sua cúmplice. As cartas descrevem experimentos feitos em várias crianças, ao que tudo indica, Mariana era uma dessas crianças. O médico planejava algo maior do que eles haviam imaginado, algo sombrio que ia além da simples prática de abortos clandestinos. Ele estava obcecado por um rito de purificação, uma maneira de tornar as almas das crianças prisioneiras eternas da casa. Neste momento, Clara ouve uma voz sussurrando seu nome e a chama até o fundo do porão. Ela avança sozinha, ignorando os chamados de seus pais, até que se depara com uma parede parcialmente destruída, onde há marcas de unhas e manchas de sangue. Renata e João a encontram e, juntos, removem os tijolos soltos. Eles revelam uma pequena passagem que leva a uma sala escondida. Lá dentro, encontram um altar macabro, com velas derretidas, ossos e vários amuletos antigos que remetem a práticas de magia negra. Enquanto exploram a sala, o espírito de Mariana aparece, mas desta vez sua presença é mais clara e visível. Ela finalmente consegue falar e conta a Renata e Clara sobre o verdadeiro propósito de Dr. Anselmo, capturar a energia vital das crianças para fortalecer sua própria alma e torná-la imortal. O ritual, no entanto, falhou, aprisionando-o na casa para sempre, junto com as almas das crianças que ele sacrificou. Mariana implora para que a família destrua o altar, pois ele é a última âncora que liga os espíritos ao plano terreno. Tomados pela coragem, eles começam a derrubar o altar, quebrando as velas e destruindo os amuletos. Com cada pedaço que removem, o ambiente ao redor parece se transformar, como se uma névoa invisível se dissipasse. À medida que o altar é destruído, os espíritos das crianças aparecem ao redor deles, agradecendo em silêncio. Mariana olha para Clara e lhe dá um sorriso triste antes de desaparecer, finalmente em paz. A sala, que antes emanava uma sensação de opressão, agora parece tranquila, quase acolhedora. Renata sente uma onda de alívio ao perceber que a casa, finalmente, perdeu seu poder maligno. Antes de deixarem a casa para sempre, Clara encontra uma pequena boneca de pano no chão, a mesma boneca que Mariana segurava em seu primeiro encontro. Ela decide guardá-la como lembrança de sua amiga, para nunca esquecer o que enfrentaram e do vínculo que criaram em meio ao terror. Depois de fecharem as portas da casa da várzea pela última vez, a família Silveira retorna para casa. Os sonhos e visões finalmente cessam, e eles têm a certeza de que o passado foi, de fato, enterrado. Renata, João e Clara retomam suas vidas em paz, gratos por terem enfrentado a escuridão e libertado as almas atormentadas.
A casa da várzea permanece vazia, abandonada, agora apenas uma lembrança de um passado sombrio que, finalmente, encontrou seu descanso eterno. Meses após a última visita à casa da várzea, a família Silveira continua vivendo em paz, ou ao menos tentando. A vida parece ter voltado ao normal, mas Clara começa a notar pequenos sinais de que algo ainda não está resolvido. Ela vê sombras nos cantos dos olhos, sente calafrios inexplicáveis e escuta risos infantis ecoando em sua mente. A boneca que ela trouxe como lembrança, presente de Mariana, parece estar mudando de lugar sozinha. Um dia, Clara encontra uma carta na mochila, escrita com uma letra infantil que ela reconhece como a de Mariana. A carta dizia: "E você precisa voltar." Ele não foi embora. Assustada, Clara mostra a carta a Renata, que tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo aquilo é apenas um reflexo das experiências anteriores. Mas, à noite, Renata tem pesadelos com a casa da várzea. Ela vê o Dr. Anselmo em pé no porão, sussurrando palavras que parecem maldições, e quando acorda, sente uma presença sombria no quarto. Os sinais se intensificam, até que João também começa a perceber vultos, e, relutantemente, a família decide retornar à casa para entender o que ainda os assombra. Quando eles chegam à casa da várzea, uma neblina densa cobre a área, e o ar parece mais frio do que o normal. Clara carrega a boneca, sentindo que ela é a chave para o que quer que ainda precise ser resolvido. Assim que entram, a porta se fecha abruptamente atrás deles. A casa, que parecia ter perdido seu poder antes, agora está tomada por uma energia ainda mais sinistra e intensa. No porão, Clara é atraída até o antigo altar, mas desta vez algo parece diferente. Renata encontra um velho espelho coberto de pó em um canto, e ao limpá-lo, vê Mariana em pé ao seu lado. Mariana sussurra que ele ainda está aqui, mas não como antes. Ele agora é parte da casa. A menina explica que, quando o Dr. Anselmo tentou o ritual de imortalidade, ele realmente conseguiu prender parte de sua essência na casa. Mesmo com o altar destruído, a alma sombria do médico continuou latente nas paredes, nos corredores e no porão. Ele agora era a própria maldição que rondava o lugar, manipulando a casa para tentar recuperar poder e forças. Guiados por Mariana, Renata, João e Clara encontram uma passagem secreta no porão, onde está uma sala que nunca tinham visto antes. No centro, há um círculo de símbolos estranhos e velas que ainda estão acesas, embora o lugar pareça estar ali há décadas. Ao centro do círculo, surge a forma do Dr. Anselmo, mas ele é apenas uma sombra densa e tenebrosa. O espírito do médico avança para atacar Clara, mas Mariana aparece, segurando a mão da menina, criando uma espécie de barreira contra ele. Renata percebe que a boneca de Clara está ligada ao espírito de Mariana e das outras crianças, e queimar a boneca poderia dar liberdade definitiva a todos eles, mas também significaria perder para sempre o contato com Mariana. Em um momento de coragem, Clara concorda em abrir mão de sua amiga para libertar as almas aprisionadas. Renata acende uma vela e, com lágrimas nos olhos, queima a boneca. O espírito do Dr. Anselmo se contorce em agonia, enquanto as vozes das crianças ecoam pela casa em um cântico de libertação. A casa começa a tremer e, em um brilho ofuscante, tudo fica em silêncio. Quando tudo finalmente se acalma, Mariana aparece uma última vez para Clara, sorrindo com gratidão. Ela acena e sussurra: "E agora estamos livres." "Obrigada, amiga." E, num piscar de olhos, desaparece para sempre, levando com ela a maldição da casa da várzea. A família Silveira sai da casa, agora envolta por uma tranquilidade quase surreal, e se despede daquele lugar sombrio que, enfim, pode descansar. Com o espírito de Anselmo destruído e as crianças libertas, a casa da várzea é apenas uma construção antiga e vazia, sem nenhum resquício de seu passado assombrado. Meses depois, Clara está brincando no quintal de sua nova casa quando encontra uma pequena flor crescendo entre as pedras, da mesma espécie que Mariana usava no cabelo. Ela sorri, acreditando que é uma pequena lembrança da amiga, que finalmente encontrou a paz. Renata e João nunca mais têm pesadelos, e a vida segue seu curso sem sombras ou sussurros. A casa da várzea permanece no alto da colina, silenciosa, esperando que o tempo apague as memórias de sua história trágica.
Depois de vários meses sem incidentes, Clara começa a sentir que algo mudou em sua vida, algo leve, mas inegável. Às vezes, enquanto dorme, ela tem a sensação de estar sendo observada, e seus sonhos são tomados por uma neblina que lhe traz uma nostalgia estranha, quase como um chamado. Certa noite, em um sonho mais intenso que os outros, Clara vê Mariana novamente. Dessa vez, Mariana está sorrindo, mas em seu olhar há um alerta. Ela estende a mão para Clara e diz: "Ele deixou algo para trás. Tome cuidado." Assustada, Clara acorda em um salto, sentindo o cheiro de algo que não deveria estar ali, um leve aroma de velas queimadas. Mesmo hesitante, ela não conta aos pais, tentando acreditar que foi apenas um sonho estranho. Enquanto Clara tenta ignorar seus sonhos, Renata começa a perceber pequenas coincidências estranhas em casa. Objetos parecem desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. A atmosfera, em certos momentos, fica pesada, como se uma presença invisível espreitasse, observando. Uma noite, Clara acorda com um frio intenso, e vê uma silhueta no pé de sua cama. Ela percebe que não é Mariana, mas uma sombra escura, indistinta, que parece observá-la com uma fome quase palpável. A figura sussurra em um tom baixo e arrastado: "Você não devia ter me queimado." Ela grita, acordando seus pais. Renata e João chegam ao quarto assustados e tentam acalmá-la, mas, ao ouvirem sua história, percebem que a casa carrega resquícios da maldição que pensavam ter destruído. Algo escapou do ritual de libertação, uma sombra que sobreviveu ao passado. Preocupados com o bem-estar de Clara, Renata e João decidem pedir ajuda a uma antiga amiga de Dona Gertrudes, a médium que os ajudou da última vez. Essa nova médium, Dona Doralice, é conhecida por sua habilidade em identificar e expulsar espíritos que ainda estão presos ao mundo dos vivos. Quando ela chega à casa da família, é recebida por uma atmosfera tensa e pesada. Ela fecha os olhos, respira fundo e murmura, e a sombra não quer ir embora. Ela encontrou uma nova âncora. Ao investigar os arredores, Doralice identifica que, ao queimar a boneca, Clara inadvertidamente abriu uma porta, um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos, que permitiu que algo ainda mais obscuro escapasse, e a última essência do Dr. Anselmo, que agora está focado em se vingar de Clara e de sua família. Doralice explica que a única maneira de romper a ligação é realizar um ritual de corte definitivo, mas para isso, Clara precisa confrontar a sombra de Anselmo diretamente. Assustada, mas determinada, Clara aceita, sabendo que só assim poderá garantir que Mariana e os outros espíritos possam descansar em paz. Na noite seguinte, Doralice prepara um círculo de proteção no quarto de Clara, e a família se reúne ao redor dela, todos de mãos dadas. A médium começa o ritual, invocando os espíritos protetores para manterem a luz e o bem dentro da casa. Aos poucos, a sombra começa a aparecer no círculo, oscilando e se contorcendo, como se estivesse tentando escapar. A figura de Anselmo, agora distorcida e furiosa, encara Clara com olhos sombrios. Ele sussurra ameaças e acusações, tentando abalá-la, mas ela mantém a calma, lembrando-se de Mariana e dos outros espíritos que libertou. Doralice aumenta a intensidade do ritual, e a sombra começa a perder força, emitindo gritos que parecem vir de uma garganta afogada pelo ódio. Com o ritual chegando ao fim, a sombra de Anselmo finalmente se dissolve em uma névoa negra que desaparece no ar. O ambiente da casa muda imediatamente, o ar fica mais leve, o frio desaparece, e uma sensação de paz preenche cada canto do lugar. Ao fim do ritual, Clara sente um toque leve em seu ombro, quase como uma despedida. Ela sabe que Mariana está ali, dizendo um último adeus antes de partir definitivamente para o descanso eterno. Nos meses seguintes, a família Silveira vive sem incidentes sobrenaturais. Clara cresce em paz, sabendo que o passado finalmente foi resolvido. Ela guarda as lembranças de sua amizade com Mariana e do que enfrentou, como um símbolo de força e resiliência. E, embora a casa da várzea continue vazia no alto da colina, agora não há maldições ou sombras que espreitam. Ela é apenas uma casa antiga, quieta e sem vida, com as janelas olhando para o vale como olhos fechados, eternamente em paz.
Anos se passaram desde que a família Silveira confrontou e derrotou a última sombra do passado sombrio da Casa da Várzea. Clara agora é uma jovem adulta, prestes a iniciar sua vida universitária, e os eventos sobrenaturais que marcaram sua infância se tornaram memórias distantes, quase como um sonho desbotado. Em uma manhã tranquila, enquanto arruma seus pertences para se mudar para a faculdade, Clara encontra algo inesperado, a pequena flor que ela havia guardado anos atrás, a mesma que Mariana usava no cabelo. Ao segurá-la, Clara sente uma paz profunda e uma leve brisa parece invadir o quarto, balançando as cortinas. Ela entende que é a despedida final de sua amiga. Renata e João observam a filha, orgulhosos, e percebem que aquela experiência transformou todos eles. Eles são mais fortes, mais unidos, e aprenderam a valorizar a vida e a proteger um ao outro das sombras, sejam elas externas ou internas. A Casa da Várzea permanece em seu lugar, isolada na colina, mas agora é apenas uma construção vazia, visitada ocasionalmente por curiosos que buscam ouvir lendas locais. No entanto, os moradores afirmam que a casa está em paz, que não há mais presenças ou sombras rondando o local. As histórias sobre espíritos e eventos estranhos se tornaram parte do folclore, lembranças de um tempo em que as almas atormentadas buscavam descanso. Agora, a Casa da Várzea é apenas um eco de um passado, uma lembrança distante e silenciosa, guardando em suas paredes as histórias daqueles que ali viveram e, finalmente, encontraram a paz.